Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da... Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos, não só da minha denominação, mas de todas as denominações da face da terra, que é a igreja, né? A igreja. Aqui quem vos fala mais uma vez é irmão Zito, da cidade de Limoeiro, e o estado é Pernambuco. Hoje, dia 26 de março de 2022. Então, hoje eu vou trazer um estudo diferente. Eu vou falar aqui sobre 12 versículos que fala sobre filhos na Bíblia, no Antigo Testamento. Então eu vou ler os versículos e depois eu vou meditar um pouquinho na palavra, lá em Êxodo, capítulo 20, e o versículo 12, que fala sobre o quinto mandamento, que é o mandamento com promessa dos filhos. Honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados aqui na terra. Para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino 100 ovelhas, que nos diz assim: era 100 ovelhas juntas no aprisco, era 100 ovelhas que o amante cuidou, porém numa tarde, ao contá-la todas, lhe faltava uma, e o amante cuidou. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado sara tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. E vou deixar para a nossa meditação todos os Salmos 121. Todos os Salmos 121. E nos diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse foi todo o Salmo 121, do versículo 1 até o versículo 8. E que o nosso Deus nos abençoe. E, para dar início, irmão, eu vou trazer para a amada igreja, né? Não só da minha denominação, mas a igreja da face da terra. Os irmãos, eu escolhi aqui 12 versículos que eu vou ler, que fala sobre os filhos, né? A obediência que ele deve ter para com os pais, né? A repreensão do Senhor quando é desobediente. Então, tudo no Velho Testamento, são 12 versículos.
e vou falar um pouquinho do versículo que fala lá em Êxodo, que é o 5º mandamento, que está escrito em Êxodo, versículo 12. Mas o primeiro versículo está escrito em Provérbios, que nos diz assim, capítulo 17 e o versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Segundo versículo, Provérbio capítulo 22 e o versículo 6, que nos diz assim, instrui o menino no caminho em que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Terceiro versículo, também em Provérbios, capítulo 4, versículo 1, que nos diz assim, ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para reconhecerdes. Não se desviará dele a prudência. Quarto versículo, Provérbio capítulo 22 e o versículo de número 15, que nos diz assim, a estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da correção a afugentará dele. Quinto versículo, também no livro de Provérbios, capítulo 13, o versículo 24, que nos diz assim, o que retém a sua vara aborrece a seus filhos, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Sexto versículo, também no livro de Provérbios, capítulo 29 e o versículo de número 15, que nos diz assim, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Sétimo versículo, está escrito no livro de Isaías, capítulo 54 e o versículo de número 13, que nos diz assim, e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Oitavo versículo, está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 6, e os versículos são o 6 e o 7, que nos diz assim, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E o versículo 7 diz assim, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Nono versículo, está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20 e o versículo de número 12, que nos diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Décimo versículo, está escrito no livro de Salmos, capítulo 37, e os versículos são 25 e o 26, que nos diz assim, o 25, o versículo, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. E o versículo de número 26 diz assim, compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. 11º versículo, está escrito também no livro de Salmos 128 e o versículo de número 3, que nos diz assim, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. 12º e último versículo, está escrito também no livro de Salmos, capítulo 103 e o versículo
é o de número 13, que nos diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que o temem. Então, esse foi os 12 versículos que eu trouxe, todo no livro do Velho Testamento, que fala dos filhos e que da obediência que eles devem ter com o pai. E para falar desse versículo, que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo 12, que é o 5º mandamento do Senhor, na palavra de Deus, é o 5º mandamento com promessa. 5º mandamento com promessa, que nos diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teus Deus, te dá, ou te dará. Então vocês, meus amados irmãos, e também os filhos dos ouvintes aqui que estão me escutar, você dê ouvidos aos seus pais, respeitando esse mandamento que está na Bíblia, escrito em Êxodo, capítulo 20 e o versículo 12, que é honrar o seu pai e sua mãe do jeito que eles são, para que seus dias sejam prolongados aqui na terra. Porque o filho que desobedece ao pai e à mãe, ele não é bem visto aos olhos de Deus. Ele não é bem quisto diante da face do Senhor. Então, quando seu pai ou sua mãe tiver que repreender um filho ou uma filha, que eles sejam obedientes diante da palavra de Deus. Todos esses versículos que eu li aqui está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, falando dos filhos, como eles se devem se comportar, como eles se devem agir, não só com o seu pai, com sua mãe, mas com os seus irmãos, em casa, com o seu pai, com sua mãe, com sua avó, ou com seus avós, com seus tios, com suas tias, com toda a sua parentela. Tem que ter respeito e a obediência, né? Diante de Deus. Só assim é que vocês poderão receber bênçãos mandadas dos céus, vinda do Senhor. E vocês que são jovens, vocês podem também, quando entrar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, orar, ter sua intimidade direto com Deus. Vocês orem a Deus do seu jeito, que Deus está pronto a te ouvir. Tenha um encontro com Deus ainda hoje. Ao fechar a porta do seu quarto, tranque e em secreto converse com seu Deus, com nosso Deus, de joelhos, que Ele está pronto a te ouvir, que Deus está pronto a te ouvir, e Ele jamais está com seus ouvidos agravados e nem tampouco com suas mãos atadas, para que Ele não possa ouvir ou atender os seus pedidos de orações, que são nossas petições. Então, amados irmãos, queridos ouvintes, vamos ensinar, principalmente nós que somos evangélicos, vamos ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. E esses são alguns versículos do Velho Testamento, porque no Novo também tem, mas eu trouxe esses 12 versículos, só li e falei só um pouco desse versículo que se encontra lá em Êxodo, né, em um dos mandamentos, no capítulo 20, e o versículo 12, que é o 5º mandamento, com promessa, que é honrar seu pai e sua mãe. Só assim os seus dias serão prolongados aqui na terra. Desde já agradeço a atenção de todos os amados ouvintes e os queridos irmãos. Que Deus possa nos abençoar nesse dia de hoje, 26 de março de 2022. Que nosso Deus nos abençoe. Amém.